Segunda Crônicas, capítulo 17. Segunda Crônicas, capítulo 17, dos versos 1 ao 10. Nós iremos ler nesse momento. O presbítero Marcos, presidente do nosso presbitério, obrigado aí pelas boas-vindas. Graças a Deus me sinto bem em casa, sem problema nenhum. Segunda Crônicas, capítulo 17, dos versos 1 ao 10. Texto bíblico, ele nos diz o seguinte: Josafá, seu filho, reinou em seu lugar e fortaleceu-se contra Israel. Pôs tropas em todas as cidades fortes de Judá e dispôs guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que seu pai Asa tinha tomado. O Senhor estava com Josafá, porque andou conforme os primeiros caminhos de Davi, seu antepassado, e não seguiu os Baalins. Ao contrário, buscou o Deus de seu antepassado e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Por isso, o Senhor confirmou o reino em sua mão, e todo o Judá trouxe presentes a Josafá, e ele teve muita riqueza e glória. Seu coração se despertou para seguir os caminhos do Senhor, e ele retirou de Judá os altares das colinas e os postes ídolos. No terceiro ano de seu reinado, ele enviou seus chefes Ben-Rail, Obadias, Zacarias, Netanel e Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobadonias, e, com estes levitas, os sacerdotes Elisama e Jeorão. Eles ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor. Foram por todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Então o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos da terra, que estavam ao redor de Judá, de modo que não guerrearam contra Josafá. Amados irmãos e irmãs, estaremos conversando um pouco nessa noite sobre a importância de Deus estar conosco. Deus estar conosco não significa conta bancária recheada. Deus estar conosco não significa ter o melhor carro. Deus estar conosco não significa um apartamento com vista para o mar. Deus estar conosco necessariamente não significa estar em nosso melhor momento de saúde física. Deus estar conosco, na verdade, é Deus presente em nossa vida, é estarmos no centro da sua vontade, independente das situações que estamos vivenciando em nosso dia a dia. O rei Josafá, ele provou um pouco disso. Ele sentiu isso de maneira bem intensa em seu reinado, sobre a importância de Deus estar com ele. Amados irmãos e irmãs, quando o Velho Testamento, ou melhor dizendo, quando o Antigo Testamento ele vem e trabalha sobre a questão de Deus estar com alguém, significa dizer que aquela pessoa não é a pessoa mais hábil naquilo que desenvolveu, significa dizer que não é a pessoa que tem as melhores qualidades, ou o melhor grau de inteligência, ou enfim, as melhores habilidades por si só. Vamos lembrar um pouco aqui, lá de José no Egito, se pudéssemos aqui ter tempo de ler a história de José no Egito, nós veremos que ele sofreu injustiça por parte dos seus irmãos, foi vendido como escravo, e em cada etapa que José enfrentou ali no Egito, desde o momento de escravo na casa de Potifar, desde o momento ainda ele no cárcere, até ele chegar ao momento de ser o homem mais poderoso do Egito, abaixo do faraó,
nós vamos ver o relato em Gênesis dizendo: o Senhor era com ele. Amados irmãos e irmãs, não nos enganemos. José não chegou à posição que chegou pelos seus talentos, sua capacidade de administrar. Antes de qualquer coisa, ele chegou onde chegou porque Deus era com ele. Da mesma forma, Moisés pastoreando ali o rebanho, quando ele chega lá no Monte Sinai, vendo aquela sarça que ardia, porém sem se consumir, e Deus mesmo se revela para Moisés ali dizendo: olha, você vai libertar o meu povo, porque eu ouvi o clamor do meu povo. E Moisés então começa a argumentar ali: Senhor, mas eu não consigo, quem sou eu, como é que eu vou fazer isso? E logo ali nos primeiros versículos ali do livro de Êxodo, quando Deus fala a Moisés, Deus diz que eu serei contigo. E é sobre essa importância, amados irmãos e irmãs, que vamos conversar aqui, vendo também o exemplo de Josafá. Josafá então assume o reino aí, filho do rei Asa, o rei Asa morre, ele então automaticamente ele assume o trono. E temos que aprender com Josafá então a importância, né, em que Deus esteja conosco naquilo que fazemos. Para que Deus esteja conosco, houve uma atitude muito importante da parte de Josafá, e essa mesma atitude nós precisamos. Eu vou reler para os irmãos os versos 4 ao 6, aonde diz o seguinte: ao contrário, buscou o Deus de seu antepassado e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Por isso, o Senhor confirmou o reino em sua mão, e todo o Judá trouxe presentes a Josafá, e ele teve muita riqueza e glória. Seu coração se despertou para seguir os caminhos do Senhor, e ele tirou de Judá os altares das colinas e os postes ídolos. Amados irmãos e irmãs, se nós desejamos, se nós temos o real interesse em que Deus seja conosco, em que Deus esteja conosco, temos que ter a mesma atitude que Josafá teve, em aplicar o seu coração, em buscar conhecer a pessoa de Deus. Interessante que o verso 3, na parte A do versículo, o texto diz: o Senhor estava com Josafá. Em nenhum momento aqui do relato nós vimos Josafá orando, pedindo a Deus que lhe desse riquezas, pedindo a Deus que lhe desse glória. Muito pelo contrário, ele colocou o seu coração a se aplicar, a seguir os mandamentos do seu Deus, a conhecer a pessoa do seu Deus. E isso foi de fundamental importância, porque se a gente for seguir o restante do capítulo, Josafá simplesmente prosperou de tal forma a chegar ao ponto de ele ter um exército com mais de 1 milhão de homens. Amados irmãos e irmãs, para um rei da antiguidade manter um exército assim não era algo muito simples. Imaginemos aí a questão de prover remuneração suficiente para mais de 1 milhão de soldados, de prover armamento suficiente para um exército desse tamanho, de você dispor esse exército estar preparado para qualquer momento assim que o rei assim viesse precisar. Cada um em sua divisão, em equipamento, em mantimentos, em todos os preparativos, e você ainda manter também todo o restante do povo. Amados irmãos e irmãs, o Senhor era com ele. Josafá não conseguiu uma proeza dessa pelo seu próprio esforço. Deus estava com ele. E isso traz para nós uma grande lição. Queremos que Deus esteja conosco em nossa vida diária? Queremos que as nossas igrejas, né, trazendo um pouquinho aqui agora para a nossa terceira IPI, e para os demais irmãos e irmãs que estão aí nos ouvindo, tanto de Boquim como de Lagarto, como na própria terceira igreja que estão aí nos acompanhando, e quem sabe até irmãos de outras igrejas nossas, queremos que de fato Deus esteja conosco em nossos empregos, em nossas famílias, em nossos ministérios, inclusive para a sua própria glória.
É necessário, então, que tenhamos essa mesma atitude que Josafá teve, em aplicar o nosso coração a estar na vontade do Pai. Vamos lembrar um pouquinho aqui de Salomão. A Bíblia nos diz que antes de Salomão não houve nenhum homem mais sábio do que ele, e depois dele não haveria. E não houve, de fato. Mas isso foi importante, amados irmãos e irmãs, porque Salomão, quando ele ora a Deus, logo no início do seu ministério, ele diz, ele pede a Deus sabedoria. Veja que ele não pediu riquezas, ele não pediu glórias, ele pediu sabedoria. Josafá, então, para o seu ministério aí, ele se dedica a buscar no conhecimento de Deus, buscar os mandamentos do Senhor, a buscar o Deus de Davi, seu antecessor. E é essa mesma atitude, amados irmãos e irmãs, na contramão daquilo que muitas igrejas hoje pregam, da prosperidade, que você tem que dar X, você tem que dar Y, você tem que ter uma atitude de fé em vender algo e dar na casa de Deus para que você seja abençoado financeiramente. E a palavra de Deus simplesmente nos diz que Josafá, ele aplicou o seu coração em obedecer aos mandamentos de Deus e a seguir exatamente a fidelidade ao seu Deus, ao Deus de Davi e automaticamente ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Se o povo de Deus quer gozar de uma prosperidade, digo ainda, prosperidade não aos nossos próprios olhos, mas uma prosperidade calcada naquilo que é perene, naquilo que é firme, que é na pessoa do próprio Deus, nós só vamos encontrar na medida em que estivermos dispostos a aplicar o nosso coração, a entender a mensagem do Senhor, a entender os seus mandamentos, a colocar em prática aquilo que Deus tem por meio da sua palavra, a verdadeiramente amar a Deus de todo o nosso coração, alma, entendimento, com tudo aquilo que temos. É dessa forma, irmãos, que vamos vislumbrar a real prosperidade que Deus pode nos conceder. Prosperidade essa que está muito acima daquilo que é colocado aí diariamente ao povo de Deus. E que tem confundido tantas pessoas. E que tem aí gerado, quem sabe, angústia, porque muitos aí andam correndo atrás disso. E muitos não estão alcançando. Estão buscando da forma errada. Dissemos logo no início da nossa conversa que Deus está conosco necessariamente não é estarmos plenos da maneira material, mas é em que Deus mesmo está presente em nossa vida de maneira plena, em que Deus mesmo é a nossa própria suficiência. Amém. Amados irmãos e irmãs, a gente só chega a esse nível quando temos o nosso coração aberto, assim como Daniel, em estar buscando conhecer a pessoa de Deus na sua escritura, na sua palavra. Somente dessa forma que a gente vai desfrutar da verdadeira prosperidade que Deus pode nos dar. E um outro detalhe também, que se nós queremos, se nós desejamos ser bem-sucedidos em tudo que façamos, né? Seja em nossas próprias atividades diárias ou ministérios, algo bastante importante consta lá no livro de 1 João, capítulo 5, verso 14, que eu vou ler aqui para os irmãos de maneira bem breve. 1 João 5,14, o apóstolo ele nos diz o seguinte: e esta é a confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade, ele nos ouve. Então, amados irmãos e irmãs, trazendo um pouco para os nossos dias, enquanto terceiro IPI de Aracaju, enquanto você aí na sua igreja, na sua comunidade local, será que nós já marchamos o suficiente? Será que nós já vimos o completo agir de Deus até aqui? Será que Deus ainda não tem como levar a terceira IPI ou a cada um de nós em nossas igrejas para um caminho ainda mais adiante, a vermos mais maravilhas
Deus fazer por nós e por meio de nós? Será que Deus ainda não tem pessoas a serem salvas em nossas comunidades? Será que Deus ainda não tem congregações para serem abertas por meio dos nossos ministérios? Será que Deus ainda não tem pessoas para terem suas vidas restauradas por meio do nosso testemunho, por meio do nosso andar com Deus? Amados irmãos e irmãs, assim como Josafá viu riquezas e glórias em seu reinado, mas ele dispôs o seu coração para compreender a pessoa de Deus, para obedecer os seus mandamentos, para estar no centro da vontade de Deus. E por isso Deus aí o abençoou. Da mesma forma, Deus pode abençoar a mim, abençoar você, na sua vida diária, na sua vida ministerial, na sua vida familiar. Mas independente de qualquer coisa, independente de que Deus até não me conceda materialmente aquilo que eu peço, o mais importante é que Deus estar comigo significa de que Deus mesmo, antes de tudo, é suficiente na minha vida. Independente até daquilo que eu já tenha alcançado, seja material, seja familiar, seja ministerialmente, inclusive. Deus estar conosco é muito mais abrangente do que qualquer coisa que venha nos ganhar de forma material nesse mundo. Então, amados irmãos e irmãs, diante aí dos preparativos para o retorno presencial, da expectativa que está aí no povo de Deus, né, em voltar ao tabernáculo, né, em voltar ao templo, de poder ver os irmãos, rever os irmãos, face a face agora. Vamos voltar, não como antes, quem sabe, né? Vamos deixar o desânimo, vamos deixar aquilo que nos entristece, vamos deixar aquilo que nos magoa, vamos deixar agora aquilo que nos afasta uns dos outros, e vamos deixar que o nosso coração, abrir o nosso coração, para aplicar o nosso coração em conhecer a Deus, por meio dos seus mandamentos, em servir a Deus, com um coração novo, renovado, vindo da parte do Senhor, e que Deus esteja conosco nesse novo retorno, para que seja um retorno ainda melhor e ainda maior do que antes do Covid-19. Porque Deus está conosco, é um Deus que pode ainda nos levar a conquistas muito maiores do que a que já vimos. Mas mesmo que Ele não nos leve a isso, mas que Ele esteja conosco, para que possamos estar plenos da sua presença. E na medida que Deus está conosco, eu sou pleno da presença de Deus em mim, pessoas lá fora vão ver, pessoas que não conhecem o Senhor vão ver e vão sentir de que há um Deus no céu, mas que não se limita apenas a estar no céu. Há um Deus que se importa com aquela pessoa que sofre, com aquela pessoa que padece, e que esse ministério em estender as mãos é realizado por mim e por você, por meio do seu povo, que é a igreja. Então, amados irmãos, vamos buscar a pessoa do nosso Deus. Vamos abrir os nossos corações. Tudo aquilo que é santo, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Vamos deixar aquilo que nos entristece, aquilo que nos magoa. E que Deus seja pleno em nós, para que o mundo veja que Ele nos enviou, para a honra e glória e louvor do nome dEle mesmo. Em nome de Jesus. Amém.